Bom dia, Luísa. Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Me diga uma coisa, Luísa. Nosso trabalho é voltado à fisioterapia, voltado à recuperação de idosos. Como é que você trabalha com idosos que sentem dores ou têm algumas limitações? Quais são as adaptações que você faz para eles? Bom, primeiramente, quando a gente vai avaliar o público idoso, nós temos que ver que todos eles vão ter algum tipo de limitação. Porque é fisiológico. Conforme o envelhecimento do corpo, vão existir alterações cardíacas, articulares, musculares, e nós vamos ter que adaptar isso. Outra forma de adaptação é a atividade de vida diária deles. Então, por exemplo, ele tem alguma limitação de dor nos braços, mas é uma idosa que foi dona de casa por uma vida toda, ela vai querer estender roupa no varal. Então, eu vou ter que tratar aquela dor dela e, ao mesmo tempo, proporcionar para ela um fortalecimento específico para ela poder fazer a atividade que ela exerce. Então, muitas vezes eu vou precisar fazer a adaptação dos ângulos. Ela não vai ter força de fazer a flexão de ombro completa. Então, eu vou treinar uma flexão de ombro em uma amplitude mais reduzida de forma inicial. E quando ela ganhar a força dentro dessa baixa amplitude, aí sim eu aumento o ângulo. E isso, eu usei o exemplo do braço, mas podemos usar o exemplo da perna mesmo. Quantos idosos caem por tentar pegar alguma coisa no chão? Então, eles precisam fazer um agachamento. Eles não têm força de tronco, então quando eles agacham, eles não conseguem erguer a coluna. Então, eles podem não ter tido um AVC, podem não ter tido nada, mas é fisiológico, eles vão ter o processo de sarcopenia, que é a perda de força muscular ali progressiva do idoso, da idade. Então, a adaptação tem que ser feita dessa forma. E me diz então, qual o seu tempo de experiência, qual a sua formação na fisioterapia? Eu possuo tempo de formação de 2 anos completos, agora em julho, né? Mas eu já trabalho ali na área dos idosos desde a época da faculdade. Então, eu entrei na faculdade em 2018 e logo no início eu já entrei em estágios não obrigatórios específicos em clínicas. Então, ali atuando junto com os outros profissionais, eu já fui adquirindo essa experiência. Então, depois do estágio obrigatório da faculdade e depois atuando na área em si há 2 anos. Sim. Atualmente eu atuo com o público em geral, tanto de outras idades quanto os idosos, mas os idosos atualmente eu trabalho em uma casa de repouso, onde lá temos idosos de 101 anos, 105 de idades mais avançadas, e idosos de idades mais reduzidas ali na faixa etária dos 60 anos, que são idosos mais lúcidos, mais independentes. O que te motivou a trabalhar com esse público? E você sempre teve interesse em trabalhar com essa idade? Então, Christopher, respondendo a sua pergunta, eu não trabalho apenas com o público idoso. Eu atendo as especialidades de neurofuncional e ortopedia da fisioterapia, voltados tanto para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Mas respondendo de forma específica sobre o público idoso, eu optei por atuar na neurofuncional e na ortopedia porque elas trabalham em conjunto. Eu não consigo atender um idoso que teve um AVC sem trabalhar a dor articular do joelho dele por sobrecarga. É uma musculatura fraca, ele vai ter sobrecarga no joelho, ele vai ter uma rigidez articular no membro que foi acometido pela hemiparesia. Então, são 2 áreas que trabalham juntas. Eu não poderia atuar só na neurofuncional ou só na orto. Então, especificando essa questão dos idosos, precisa se trabalhar outras coisas. E quando eles têm, como é um acidente vascular encefálico, é vascular, eu preciso do auxílio de um cardio. Então, muitas vezes, também vai ser recomendada a fisioterapia cardiovascular, que já não é na minha especialidade, mas nesse caso encaminhamos. Luísa, você realiza alguma avaliação para os idosos, quando você vai iniciar o tratamento com os idosos? E como é que você descobre a necessidade de cada um? Quando os idosos chegam, a primeira coisa que a família faz comigo, pelo menos na minha forma de trabalhar, é um pré-relatório. Então eu peço um geral. Qual que é o histórico de saúde desse idoso? O que ele tem? Qual foi o diagnóstico clínico? Porque nós temos que separar. Existe o diagnóstico clínico, que é do médico, e existe o diagnóstico fisioterapêutico, que é o funcional. Ele pode ter tido uma lesão ortopédica, mas isso impede ele de fazer o quê no dia? Ele teve uma lesão de membros inferiores, mas isso acomete ele no quê? E é na avaliação que eu vou descobrir. Porque, de forma geral, para mim, o diagnóstico clínico é importante para direcionar as condutas, até onde eu posso ir. Mas o diagnóstico funcional é o que manda no que ele precisa para o dia a dia. Então, atualmente, a minha avaliação, ela é elaborada de forma individual, baseada no pré-relatório que a família me passa antecipadamente à consulta. Então, por exemplo, se passa para mim que é um idoso cadeirante, poxa, não tem por que fazer teste de equilíbrio, ele não fica em pé. Então eu não vou nem expor ele, a família, a essa possibilidade. Mas se é um idoso que possui ali a posição fica em pé, caminha, eu vou aplicar sim o teste de equilíbrio de Berg, eu vou aplicar a escala funcional ali de Bartel, que é uma escala que nós utilizamos para quantificar o nível de independência desse idoso, o que ele precisa de ajuda, ajuda básica, substancial, moderada, totalmente dependente, totalmente independente, para tarefas básicas do dia dele. Então, banho, vestir, comer, se usa fralda, se não usa. Então, isso a gente vai quantificar por uma pontuação.
Conforme vai passando o tempo, nós refazemos todos os testes. Então, pode ser a cada um mês, pode ser a cada 3 meses, tudo varia de acordo com o que eu estiver vendo a cada treino. Então, Luísa, você tinha falado anteriormente que a educação física e a fisioterapia andam juntas, né? Como que essa relação funciona na prática? Na prática, nós sabemos assim que cada profissional tem que saber respeitar até onde é o seu limite e até onde começa o limite do próximo. Normalmente, o que acontece? Quando o paciente possui um diagnóstico clínico com o médico, qual é a primeira coisa que ele recebe de encaminhamento? A fisioterapia. A fisioterapia está presente para fazer a reabilitação funcional e dar início ao quadro de fortalecimento muscular. Se esse paciente já possui um grau de força muscular considerável, possui flexibilidade, mobilidade, um certo nível de independência funcional, ele já vira responsabilidade do profissional da educação física, e é aí que o fisioterapeuta tem que saber que é a hora dele fazer um encaminhamento. Então, nessa hora, mediante até a outra pergunta das avaliações, né? Mediante as avaliações, eu consigo classificar se ele já está apto ao profissional de educação física ou não. Muitas vezes, esse paciente vai chegar até vocês com sequelas da comorbidade, mas ele já teve uma reabilitação funcional. Então, muitas vezes, vocês vão pegar um paciente com histórico de lesão no joelho, já tratada, mas se não tiver continuidade, pode voltar a ter uma nova lesão. Então, é nisso que nós trabalhamos juntos. E é quando o profissional de educação física, ao assumir esse paciente que veio de um processo de reabilitação, conversa com o fisioterapeuta, por exemplo, eu emito relatórios para todos os profissionais que eu vou encaminhar, falando, olha, começou comigo em tal dia, veio assim, estou te entregando assim. Então, você vai continuar trabalhando ali para frente. Se você pensa assim, opa, ele voltou a apresentar uma coisa que ele apresentou lá no começo do atendimento com a físio. Vamos tentar investigar o porquê que isso está acontecendo. Às vezes pode ser uma prática de vida dele diária que está gerando sobrecarga, e às vezes pode ser uma nova lesão, que nós temos que pensar isso. O público idoso, muitas vezes, ele vai ter recidivas, vai rescindir alguma lesão. Então, é nisso que nós trabalhamos em conjunto. E assim, quais são as adaptações que normalmente você mais passa para os seus pacientes? Com o público idoso, nós temos a questão da demência senil, que é muito comum. Então, dificilmente você vai conseguir trabalhar sem nenhum tipo de adaptação. Até mesmo os idosos que não têm a questão da demência precisam dessa adaptação, porque eles precisam ficar engajados no atendimento. No público idoso, você tem que pedir para eles agacharem, pegarem alguma coisa aqui, levantarem, colocarem no alto. Eles têm que ter um objetivo, senão eles não geram a concentração. Você tem que, na hora da avaliação, você conversa com a família, ele tinha vínculo com alguma coisa? Então, o que você vai usar? Você vai poder usar as caneleiras, tá? As caneleiras são recursos muito bons com o público idoso. Alguns, pela fraqueza muscular, não conseguem mais segurar os halteres. Então, as caneleiras, quando você usa elas em membro superior, ó, fica firme para eles. Eles conseguem manipular qualquer objeto que vocês deem. Então, eles conseguem pegar o objeto e erguer com o peso. Aqui, eles estão fazendo um fortalecimento de flexores de ombro. Entendeu? Então, são todas essas adaptações. Se você não conseguir fazer com que ele solte a boneca, o bichinho, você pode fazer também ele vestir. E é tudo uma conversa. Os idosos ali com demência, é como se eles vivessem no mundo deles. Se você tentar tirar eles do mundo deles, podem entrar em crise. Eles podem chorar, ter ataques ali, às vezes, de raiva. Então, conversa com ele. Nossa, mas que bonita essa sua filha. Sua filha, não é sua boneca, é sua filha, a filha dela. Vamos pôr um casaquinho nela, tá tão gelado. Olha como tá frio. Vamos vestir. E ela fala, nossa, mas que coisa linda. E aqui você tem um peso de 2 quilos em que a paciente se adapta. Que ela aceita pegar. Que ela aceita ninar e que ela aceita te entregar. Se você falar, posso segurar um pouquinho a sua filha? Olha aqui o peso. Posso segurar a sua filha um pouquinho? Você pega, nina um pouquinho. A senhora quer pegar sua filha de novo? Ela vai esticar o braço e vai pegar. Então é tudo um fortalecimento adaptado na questão da senilidade.